relacionamento com Deus. Então, já fique aí no vídeo para você escutar essa minha história, tá bom? O meu processo, né, de relacionamento com Deus começou lá em 2019. Foi um período muito delicado que eu passei, questão de luto também de um antigo relacionamento. E ali muitas coisas caíram por água abaixo. Foi um momento que eu me senti literalmente dentro de uma caverna, de um buraco frio, escuro, me sentindo sozinha, me sentindo abandonada, porque como eu tinha passado por aquele período uma perca de uma pessoa muito importante para mim, que foi meu pai, e ali eu me senti abandonada, a minha criança lá da infância, né? Quando teve o abandono, mas hoje, depois de adulta, compreendi que não era... Poderia ser um abandono, poderia, mas que depois tinha a história por trás, né? Por que aquilo aconteceu. E que hoje eu era adulta, e por que eu ainda continuava tendo aquele sentimento de abandono? Se eu entendi que a pessoa só me retribuiu aquilo que ela poderia me retribuir, o que ela também recebeu, né? Provavelmente do pai dele também, né? Então, depois hoje eu entendi, né? Depois resignificando, compreendendo aquela situação. Mas meu primeiro relacionamento mesmo, né? Foi nesse período, foi aonde de fato Deus falou comigo através de uma pessoa, né? Que falou para mim que você que está órfão de pai, saiba que você não é uma órfã, que você tem um pai, que é o teu pai celestial, que é Deus. Você não é órfã de pai, você tem um pai. E quando ele falou aquilo, no meu coração foi tão forte que na hora eu falei assim, meu Deus, eu não tô órfã de pai. Eu não estou abandonada. Meu pai mesmo celestial nunca me abandonou. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ele sempre esteve do meu lado e até hoje está do meu lado. Então aquilo foi a maior revelação da minha vida. E entender que meu pai terreno, a missão dele já foi cumprida. Ele fez o que ele tinha que fazer por mim, o que Deus deu para ele de missão, o que Deus deu de missão para os meus pais. Ele já tinha cumprido, que era me dar a vida. Então, só o fato do meu pai me ter dado vida também, por ter contribuído a isso, eu honro ele. Sou muito grata por tudo que ele me proporcionou. E ali depois eu entendi meu relacionamento com Deus. Então, ali teve o meu despertar de sentir de fato a presença dele e ter uma sede de saber mais sobre ele. Mas depois a minha trajetória foi passando, depois algumas situações foram me distanciando dele, né? Infelizmente, acontece algumas situações, principalmente quando você é um bebê no mundo, né, cristão, quando você é um bebê que não conhece muito sobre Cristo, você acaba facilmente, né, se dispersando aí para os outros caminhos. No meu caso, depois que eu fui entrando nesse processo do autoconhecimento, aprendendo cada vez mais, eu fui entendendo mais ainda a fundo quem era Deus. E foi a partir de 2022 que ali também começou a minha trajetória. Foi ali que Deus começou a falar para mim, tá, agora eu quero que você conheça o meu filho, Jesus Cristo. Gente, eu ano passado para cá eu tive uma sede, uma vontade tão grande de querer saber quem era Jesus e como que ele pensava, como que ele se comportava. E eu queria aprender não da boca do homem, não da igreja, não da religião. Gente, eu não tenho nada contra, mas para mim, Suelen, parece que quando eu estava dentro desses ambientes, eu acho que eu ficava mais cega, porque eu tava cega do racional, cega de eu ficar olhando lá pra pessoa lá que tá pregando, ou pra um líder, enfim,
e olhava para eles julgando, tipo assim, mas Deus não era eles, Jesus não era eles. Infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja que são pessoas como eu e você, que são pecadoras também. Elas não são Jesus Cristo, não tem como elas vão falhar, elas vão ser falhas, elas vão falar coisas que vão machucar teu coração. A postura delas às vezes não vai ser tão, né, tão de acordo como é para ser, né, aos olhos da gente, que a gente acha que tem que ser, né, perfeito. Ah, um ser celestial. Não, ele não pode ser um ser celestial. Eu sou pecadora como eu e você. Só que eu e Sueli tive que me distanciar desse lado pra mim, porque eu tava muito racional, eu não conseguia ver Deus ali, eu não conseguia ver Jesus. Ao contrário, tava me afastando mais ainda dele, sabe? E aí o que aconteceu? Eu preferi não seguir nenhuma denominação, seguir nenhuma igreja. Eu, de fato, um certo dia também passando por um processo de muita tristeza, de muita depressão. Acho que eu tava entrando em depressão naquele período ali, sabe? E acho que nos momentos que eu estava prestes para cair nesse buraco, Deus ia lá e me levantava e falava através da palavra comigo. E foi aonde eu, de fato, falei, quer saber uma coisa? Eu mesmo vou pegar minha Bíblia, tanto que eu comprei essa Bíblia, a mensagem, que é uma linguagem muito fácil de entender. E eu fui lá e comecei pelo Novo Testamento, em Mateus, que começa a história de Jesus. Gente, quando eu comecei a ler Mateus, eu fiquei assim, gente, Jesus é maravilhoso. Como assim, Jesus? Era isso aqui, Jesus? Que nós aqui tínhamos que viver, assim que nós tínhamos que viver? Gente, foi libertador, porque eu carregava tanta crença, eu carregava tanto medo, que dentro da igreja eu escutava certas coisas, assim, sabe? Que eu falava, meu Deus do céu, será que... Gente, me perdoe, mas quando eu ia em certas igrejas, quando era criança também, que eu escutava, né, adolescente, as pessoas criavam Deus, eu olhava pra Deus como se Deus fosse brabo, assim, sabe? Tipo, não, mas Deus, ele é justiça, Deus é da ira, que não sei o que. Gente, Deus é a justiça, mas eu olhava pra Deus como um Deus muito rancoroso e, sabe, porque... Mas depois olhando, eu falei, mas Deus não é isso, é a forma que as pessoas criaram Deus na cabeça delas. É a forma que elas interpretaram. Mas por quê? Vai ter um porquê aí. Por quê? Porque era a visão de pai que elas tinham. Por que eu tinha tanta dificuldade de me aproximar de Deus? Por que eu tinha tanta dificuldade de ter esse contato com Ele, de saber receber o amor dEle? Porque eu não tive isso do meu pai. Eu não tive isso. E sempre foi minha relação com meu pai sempre foi muito distante, né? Eu não tive uma criação de fato com ele. Foi uma fase da minha vida, quando era criança, mas depois da minha adolescência até a fase adulta, meu pai não me acompanhou em certos processos, né? Então eu tinha essa imagem de pai dessa forma, que pai é distante. Ai, que pai, então eu não conseguia. Então a maioria das pessoas tem dificuldade mesmo de... Se vocês foram filhos de pais divorciados, como eu também, né? Meus pais eram divorciados. Então toda criança, quando passa no meio desse processo, um divórcio, infelizmente ela sente. Quando ela fica adulta, ela carrega esses padrões de achar que pai é só confusão, que pai é isso, que pai é aquilo. Por quê? Porque é uma imagem de pai que a gente criou, porque é a forma que fomos criados. E daí Deus, a gente vai ter uma dificuldade de aproximar. A maioria das pessoas que tem algum trauma, alguma relação com o pai, né? Geralmente a pessoa não consegue ter tanto contato com Deus, né? Ou às vezes ela até precisa, porque às vezes são pessoas que não tiveram a criação do pai, e aí para ter ordem na vida delas, porque o pai mesmo, vamos trazer para a visão um pouco, vou falar sistêmica, né? Mas eu não vou trazer esse assunto aqui, mas que pai representa ordem, né? Que Deus é ordem, Deus é justiça. E aí, o que hoje o mundo tem que fazer para os filhos tudo rebelde? Aí existe a justiça, existe lá as leis, porque tem que colocar ordem, porque o ser humano precisa dessa representação do pai. Então a religião também, ela é o pai, ela precisa colocar uma ordem. Por isso que tem pessoas que
são muito mais fáceis de ser influenciadas a ficarem dentro de uma denominação, porque elas precisam de ordem na vida delas. E, gente, tá tudo bem, porque precisa, tá? A igreja física, né? Não a gente, porque nós somos a igreja também, mas a igreja física, ela também é necessária para receber pessoas doentes de suas almas. E muitas pessoas são curadas ali, muitas pessoas são alinhadas dentro ali, né? Alinhadas à sua identidade, né? As suas verdadeiras virtudes ali dentro da igreja, né? A ordem que ela precisa. Então, depois que eu comecei a entender mais a fundo sobre isso, sobre o pai, sobre a cura do meu pai, eu entendi quem realmente era Deus. Hoje eu consigo ter mais proximidade com Deus, eu consigo pedir para Ele, eu consigo não ficar com aquele receio, assim, um sentimento estranho, né? Porque eu achava estranho falar com Deus. Eu achava assim, Deus não vai me responder, Deus não, né? Deus me abandonou, então... Mas não, gente, Deus não abandonou você, Deus não abandonou as pessoas. É que, infelizmente, é a visão que a gente criou de Deus. Às vezes, talvez, você teve uma experiência ruim, que, infelizmente, as pessoas que estão dentro que seguem uma religião, que estão dentro de uma igreja, a gente deduz que aquela pessoa tem mais conhecimento da palavra e vai saber, né, não ser tão julgador. Infelizmente, os maiores julgadores e críticos estão dentro da igreja também. E é todas as religiões, gente, não é só a religião do cristianismo, todas as religiões têm as suas... são pessoas que têm suas crenças, né? E aí elas acabam julgando, elas acabam criticando aquela pessoa que não tem o conhecimento que ela tem, e aí acaba machucando ela, e aí ela pensa, se esse Deus que ela cega desse jeito, eu não quero seguir. Eu mesmo falava isso para uma certa pessoa, que a pessoa falava assim, porque a pessoa seguia uma religião, e aí essa pessoa descumpriu um certo mandamento, que dentro da crença dela, se interrompesse aquele mandamento, ela seria condenada. A pessoa falou, meu Deus, eu tô trabalhando agora, eu vou pro inferno. E eu fiquei assustada, eu falei assim, como assim? É pecado trabalhar? Eu falei assim, é pecado trabalhar? Se você está trabalhando, sabendo que você tem uma família para manter, você tem que se sustentar, Deus vai te mandar para o inferno para você trabalhar nesse dia específico? Eu falei, me desculpe, mas se esse teu Deus é um Deus que prefere deixar aquela pessoa sofrendo, passar fome, passar vergonha e mandar ela ir para o inferno, eu não quero então seguir esse teu Deus. Me desculpe. Porque o Deus que eu conheço, Ele é um Deus de amor, Ele deu o seu filho como sacrifício, morreu por mim, por você em vão. Então, peraí, tem que analisar as coisas, porque na própria palavra diz, né, que nós temos que trabalhar, a gente tem que plantar para colher, né, para colher os frutos. Isso lá em Provérbios ensina muito sobre isso, né, todos os seus ensinamentos. O maior mandamento, que é um mandamento do amor, né? Amar o próximo, amar ser primeiro, para poder amar o próximo também. Então, são várias coisas ali que você vai descobrindo de fato. Se você tem uma crença, se você tem uma chateação por algo, gente, Jesus não é isso, Deus não é isso, né? Vai lá, permita, né, Jesus falar com você, convida o Espírito Santo, fale para Ele, Espírito Santo, todos esses anos eu levei minha vida torta desse jeito, né, chucro, já falo, né, e porque eu ouvi certo comentário, tem coisas que eu não acho certo. Cara, vai lá, abre a Bíblia, começa a estudar, conheça Ele, tenha um relacionamento com Ele, convide que Ele vai te explicar tudinho. Gente, depois que eu comecei a ter esse processo de conhecer Jesus, foi tão lindo, é ainda lindo na minha vida, que hoje Ele me dá maior força, até mesmo para vir aqui falar para vocês, para mim começar a fazer minhas coisas que hoje eu tô fazendo. Ele tá me dando muita força. Eu entrego minha vida para Ele todo dia. Falo, Deus, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu ainda sou um bebê do teu reino, mas eu espero poder chegar no nível desses grandes homens da Bíblia, né? Os apóstolos foram homens
de muita honra, né, de tantas coisas que eles passaram para que hoje eu e você tenhamos a verdade. Eles também lutavam muito. Paulo, se vocês forem lá na parte do Paulo, ele fala muito sobre isso, quantas coisas que ele teve que passar por cima, doutrinações tão rigorosas que aqueles homens faziam. A doutrina era tão grande que ela era, se duvidar, ela era maior que Deus. Se duvidar, a doutrina estava lá no céu, né, e Deus na terra. Então, né, mais ou menos isso. Os homens, infelizmente, por essa questão da cegueira, né, religiosa, que infelizmente, né, sacrificaram Jesus. Mas, Sueli, mas Jesus já sabia que ia passar por isso, sim, porque ele sabia que, infelizmente, os homens têm um coração muito amargo. Não é porque todos que estão lá na igreja agora são paz, amor, não, gente. Infelizmente, dentro da igreja tem muitas pessoas doentes, com essas almas doentes. Se você vai na igreja com uma visão, olhando que lá todo mundo é perfeito, infelizmente tá errado. É melhor você nem ir, então, porque lá é o lugar que você vai mais encontrar pessoas imperfeitas. Mas quando você começa a estudar a palavra, entender mesmo, de fato, o que Deus te fez para ser, aquilo ali, o inimigo, ele não vai te usar mais, entendeu? Então, esse foi o meu processo. Então, hoje eu aprendi a me relacionar, a conhecer mais sobre Jesus, e sempre eu busco, oro da minha forma, faço as minhas matinais, leio lá um capítulo, né, da Bíblia, estudo, converso. Eu converso com Deus, com Jesus, assim como fosse meu amigo, sabe? Jesus é meu amigo, eu falo, meu irmão, meu amigo, me mostra, fale pra mim, né? Eu não sei nada disso, me explica, não tô entendendo nada, me fale. Então, às vezes talvez não seja na passagem que ele fale comigo, né? Mas às vezes uma pregação que eu escuto, ou um livro que eu leio, ou de alguém mesmo que fala alguma coisa, e aí ele vai me trazendo. Ou quando eu tô, né, no meu momento ali de silêncio, que eu gosto de ficar contemplando, né, ali ele vem e fala comigo, me dá um insight, assim, sabe? Então, é maravilhoso. Hoje eu te convido para você aceitar Jesus na sua vida, e saiba que Ele é o teu Salvador, Ele é a tua esperança. Jesus é águas tranquilas na tua vida, Jesus, Ele traz leveza, e te convido, né, ter esse contato com Ele. Espero que tenha falado com o seu coração. Saiba que tudo que eu trago aqui é tudo para Ele, na verdade, sabe? E eu espero que você compartilhe, né, esse conteúdo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curte, comenta ali, deixa o seu coraçãozinho que eu vou amar, tá? Quanto mais, né, pessoas terem acesso, né, vocês interagindo, o YouTube vai entregar mais, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva também, e já me segue lá também no Instagram, Sueli Luiz Santos, que eu vou deixar aqui acima, tá? O Instagram para você me seguir lá, eu tenho um contato maior, troco lá umas ideias nos stories também, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, tá, por ter ficado até o final. Até a próxima.